A ministração de hoje à noite tem como tema o chamado em meio à tempestade. E nós sabemos que o Senhor, Ele nos ama muito, que o amor dEle se estende para a eternidade. O nosso Deus, Ele já nos amava quando nós nem o conhecia. Já pensou? Você já era amado de Deus quando você nem era ainda conhecido por Ele. Então o amor dEle é muito grande, por isso nós precisamos confiar no Senhor e na força do seu poder, que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. E uma das coisas que o amor dEle é tão grande, você nem sabia quem Ele era ainda, mas Ele já te amava. Meu Deus do céu, já pensou? Você nem sabia ainda quem era Ele, mas você já era amado do Senhor. Ele já tinha escolhido você com um grande propósito, porque a palavra de Deus nos mostra agora. Eu gostaria de colocar o versículo, Léo, por favor, o versículo João 3,16, no qual mostra a palavra de Deus e relata. João 3,16. Graças a Deus, nos mostra a palavra João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, Deus, Ele amou tanto ao mundo. Já pensou? O amor dEle é tão grande que você ainda nem o amava, mas Ele já tinha escolhido você, dando a vida por você. E esse amor, Ele perdura fortemente para as nossas vidas. No qual, em João 1,12, o Senhor está nos demonstrando esse amor como filhos, porque nós éramos apenas criaturas, mas Ele nos escolheu como filhos, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor? Você pode colocar aí no chat: pastor, eu creio no nome do Senhor. Começa a dizer: eu creio, eu creio, eu creio. Se você crê no nome do Senhor, que você o recebeu e que agora você faz parte da herança, então você precisa dizer: eu creio, eu creio. O pessoal está escrevendo aí: eu creio que eu sou filho de Deus, que em meio às tempestades, o meu chamado, ele vai além da tempestade. Então, em meio à tempestade, você precisa saber, primeiro lugar, que o Senhor te amou primeiro do que você o amou. Então, foi uma decisão do nosso Deus, da própria vida dele ao nosso favor. Tudo isso por amor a você e por amor a mim. Então, é muito precioso, e principalmente sabermos que somos filhos. Eu tenho 2 filhos, e o que acontece? Nós queremos, eu como uma pessoa natural, eu quero bem para os meus filhos. Imagina Deus, você pode imaginar a bondade de Deus para você? Como filho amado do Senhor, então você tem direito de estar realmente guardado no Senhor, independentemente das tempestades. Mesmo que a tempestade pareça que vai acabar, destruir tudo, porque nós podemos ver que toda tempestade, gente, ela se move. A tempestade não fica parada, ela se move. E nós temos Deus, a nossa vida, e todo tipo de tempestade, ela tem início, meio e fim. Então, toda tempestade, ela vai passar. Não importa a tempestade que você está passando, o Senhor está dizendo para você: vai passar, vai passar, vai passar, vai embora, porque o nosso Deus, Ele realmente, o amor dEle é tão grande que perdura para a eternidade. Então, Mateus 28:20, está escrito: o Senhor mesmo, Ele nos relatou que vai estar conosco. Diga: Deus vai estar comigo, ensinando-os, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até quando?
todos os dias até a consumação dos séculos. Então, pastor, eu estou passando uma tempestade na minha família, eu estou passando uma tempestade no meu casamento, eu estou passando uma tempestade nas minhas finanças. Olha, Deus prometeu que vai estar com você. Ele vai segurar nas suas mãos, Ele vai te ajudar e pode ter certeza que essa tempestade vai ter um fim. Em nome de Jesus Cristo, ela vai ter que ter um fim, porque Jesus, Ele nos promete que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, eu encorajo você, principalmente para você saber que você não está sozinho, que Jesus está conosco, mesmo em meio a toda tempestade. O nosso chamado, principalmente como filhos de Deus, vai além de qualquer tempestade na sua vida. Qual a tempestade que você está passando? O Senhor diz para você que Ele está com você. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo. Nós não estamos sozinhos. Amém? Não tenha medo, porque o nosso chamado como filhos de Deus vai além de qualquer tempestade que possa estar ocorrendo agora. Mesmo sendo em dias tão difíceis como nós estamos vivendo hoje, que parece que tudo está sem fruto, e a gente olha assim, meu Deus, mas o Senhor, Ele diz, eu estou contigo, eu te amo, meu filho, eu te guardo, eu te protejo, e o meu amor, a minha bondade, não vai apenas se tratando aqui nesse momento terreno, mas eternamente, dura para a eternidade, o cuidado e bondade do Senhor, Ele dizendo, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então confia no Senhor, confia nele, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E até mesmo você possa até parar mesmo e dizer, pastora, talvez você possa dizer até assim, pastor, e essa tempestade familiar? E essa tempestade nas minhas finanças? E essa tempestade no meu corpo, na minha saúde, pastora? Vai passar, meu irmão, minha irmã. Vai passar. Pode ter certeza, vai passar, porque as palavras de Deus, o Senhor diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, só as palavras do Senhor que não passam, mas problemas, adversidades, tristeza, angústia, seja lá o que for, Deus está dizendo para você, vai passar. Pode ter certeza, confia no Senhor, completamente seja encorajado por Ele. Jeremias 29:11, nós podemos ver que em meio a tanta tempestade, não é? Nós podemos ver aí, tempestade de areia, tempestade daqueles, dos gafanhotos, não é? E outras tempestades, mas veja, está perdurando, vai passar, gente, vai passar. Então, eu encorajo você a renovar a sua mente. E o Senhor diz, eu sei que pensamento tem ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim que desejais. Então, o Senhor, Ele está dizendo, eu sei o pensamento que eu tenho por você. O meu pensamento, Deus está dizendo, é de paz. É de paz e não de mal. Então, Deus tem pensamentos de paz para a sua vida. Então, confia no Senhor, acredita no Senhor. Ele tem pensamentos maravilhosos para a nossa vida. E você que está aí, diga, eu creio, pastora, eu creio nos pensamentos de paz, e eu confio no Senhor, eu confio na palavra dEle, e eu tenho certeza que tudo já está bem, porque tudo está sobre o controle do Senhor, e com a finalidade, principalmente, o Senhor diz, a minha finalidade é você ter os mesmos pensamentos que eu tenho. Os pensamentos do Senhor são pensamentos poderosos para a nossa vida, e eu quero dizer que Jesus vai cuidar de você.
Você acredita que Jesus vai cuidar de você? Coloca aí no chat, eu creio, eu creio, eu creio. Eu gostaria que você concordasse junto comigo. Pastora, eu creio que os pensamentos do Senhor é muito maior do que qualquer tempestade. Então, você acredita? Então, concorda aí junto comigo, para que possamos, principalmente, através da palavra de Deus, você receber esta palavra, através da fé, através da confiança, através do descanso de Deus, porque o Senhor diz, confia no Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Você tem confiado em Deus ou você tem olhado para a tempestade? E uma das coisas que nós podemos ver, que Jesus, Ele nos alertou sobre tempestade. E teve um momento que Ele quis mostrar para os discípulos dele como era importante eles confiarem no nosso Mestre Jesus em meio à tempestade. E a palavra de Deus, ela relata, nos mostra em Mateus, você pode abrir a sua Bíblia, em Mateus 14. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Diga, eu não estou sozinho. Você está sozinho? Não, nós não estamos sozinhos. É isso que Jesus Cristo quer falar com você nessa noite. Você não está sozinho em meio a toda tempestade. Então, Mateus 14, a partir do versículo 22, nós vamos ver como é precioso saber que Jesus anda por sobre o mar. Que Jesus anda sobre qualquer tempestade. E Ele também, Ele nos convida a vivermos e vivenciar a palavra de Deus. Mateus 14, a partir do versículo 22, vamos fazer essa leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos e embarcar e passar diante dele para o outro lado. Entretanto, ele despediu as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Diga, Jesus estava orando sozinho. Em caído a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem que o barco estava sobre as águas, andando, vamos fazer o versículo 26. E os discípulos, ao verem no andar sobre as águas, ficaram aterrados, assustados quando viram Jesus andando sobre as águas. E exclamaram, é o quê? Um fantasma. E todos ficaram com medo. Todos ali assustados e gritando. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus respondeu. Respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, o que aconteceu? Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, o quê? Cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? E uma das coisas que nós podemos ver, Jesus, ele vai além da tempestade. Aqui estavam os discípulos, Jesus disse, olha, vocês vão seguir em frente, vocês vão à frente, porque Jesus estava com toda aquela multidão, mas Jesus, o que foi que ele fez mesmo? Ele incentivou os discípulos
a irem na frente, né, imediatamente durante aquela viagem. Mas o que aconteceu? Jesus, ele ficou tirando o seu tempo com o Deus Todo-Poderoso, que ele mesmo, na intimidade do Deus Poderoso, ele estava ali o quê? Sendo um intercessor. Ele estava mostrando ali, porque muitas vezes, quando nós estamos no barco, como os discípulos estavam, então o que acontece? Às vezes, assim, meu Deus, Senhor, será que o Senhor esqueceu da gente? As ondas estão bravias, parece que tudo está contrário para a nossa vida, parece que quer nos destruir. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele fez questão de mostrar aos discípulos, para mostrar também para mim e para você, que ele é o nosso intercessor, que ele está intercedendo por nós. Quando os discípulos pensaram, oh meu Deus, nós vamos morrer aqui. Às vezes é você está pensando assim, você está no barco e veio a tempestade e você está assim pensando, meu Deus, oh meu Deus, Senhor, o Senhor esqueceu da minha família, o Senhor esqueceu da cura do meu corpo, o Senhor esqueceu das minhas finanças, oh meu Deus, o Senhor parece que esqueceu de mim. Às vezes, de repente, os discípulos se acharam assim sozinhos. Por quê? Porque a tempestade era grande. Mas enquanto, inclusive até mesmo Pedro era um pescador experiente, gente. Ele sabia o que era uma tempestade. Mas mesmo assim, ele teve medo. Ele teve medo da tempestade. Mas naquele momento, Jesus, ele fez questão de ficar sozinho para interceder por mim e por você, nos mostrando e dizendo, olha, mesmo em meio à tempestade, eu quero dizer para você agora, o Espírito Santo quer falar com você. Olha, Jesus não depende de mim e de você para cessar uma tempestade. Porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Aplaude aí. Ele é Deus. Ele é Senhor. Senhor da minha vida, Senhor da tua vida, Senhor da nossa casa, Senhor das nossas finanças, Senhor da nossa família. Ele é o nosso Senhor. E Ele está intercedendo por mim e por você. Então Jesus, ele vai muito além de qualquer tempestade. E nós precisamos confiar nele. No versículo 24 diz, entretanto, o barco já estava longe de muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas o que aconteceu? Enquanto o barco estava açoitado pelas ondas e tudo mais, naquele momento, na quarta vigília da noite, foi Jesus ser com ele andando sobre as águas. Enquanto eles estavam ali com medo e assustados, então Jesus criou um caminho para até mesmo chegar até a vida deles. Então Jesus também, ele está nessa noite criando um caminho para a nossa vida, para nós realmente andarmos sobre as águas, porque ele cria. Nós podemos ver Isaías 43, versículo 18 e 19. O que é que na realidade Jesus fez? Jesus, ele fez questão de andar sobre as águas, porque ele disse, eu estou criando um caminho para você andar sobre as águas. Ele mesmo, o próprio Jesus, ele disse assim para cada um de nós, eu estou criando este caminho para vocês. Amém? Dá um amém bem grande aí e concorda com esta palavra, amém? E ele disse assim, na própria palavra do Senhor, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não a percebereis? Eis que porém um caminho no deserto e o quê?
um rio no ermo. Ele faz esse caminho, ele é a ponte para você chegar até a Jesus. Mas ele fez questão de dizer: eu vou até vocês. Foi naquele momento que ele foi ao encontro dos discípulos, e os discípulos até olharam: meu Deus, é um fantasma, e começaram a gritar. Assim é você. Muitas vezes você olha até mesmo para as coisas naturais e não para as sobrenaturais, porque o nosso Deus, ele é o Deus do sobrenatural, e ele tem domínio sobre as águas, ele tem domínio sobre o fogo, ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Amém? Então ele diz: eu sou a ponte para você desfrutar. Porque às vezes você fica olhando e diz: pastora, meu Deus do céu, deve ser um fantasma que vai aí, que vai até mesmo se aproximar de mim. Não, é Jesus. Amém? É Jesus que está contigo. Ele faz você andar sobre as águas, porque ele é o Deus do sobrenatural. Ele disse que eu sou a água da vida, aquele que beber dele nunca mais terá sede. Então ele tem domínio sobre as águas, ele tem domínio sobre as tempestades, ele tem domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. E ele está dizendo para cada um de nós nessa noite, ele está nos alertando, porque no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhe disse o quê? Tem bom ânimo, tenha coragem, discípulos. É isso que Deus está dizendo para você também. Tenha coragem. Deus está dizendo para você. Deus alerta a sua vida. Tenha coragem, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Deus está dizendo: sou eu. Jesus está dizendo: sou eu, então não tenha medo de nada. Confia em mim, confia na minha palavra. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Amém? Deus tem mais para todos nós. Deus tem milagres. Deus tem maravilhas. Ele opera e continua operando. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou. A tempestade vai ter que acalmar. Amém? Ela vai ter que ir embora, porque Jesus está falando comigo e com você. Não temas, não temas, não temas. Dá um glória a Deus aí. Amém? Dá um glória a Deus ao Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus, até mesmo naquele momento respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E eu acho muito lindo quando ele disse: se és tu, Jesus, manda-me ter contigo. E o que foi que Jesus fez? Ele disse imediatamente: tende bom ânimo, alegra o teu coração, sou eu, sobre a minha palavra. Então a palavra do Senhor merece crédito, o Senhor merece ser acreditado na sua palavra. E ele disse para Pedro e diz para você, diz para a Suelaine, diz para Maria, diz para o pastor Léo, diz para o pastor Roberval, diz para o irmão Eduardo, ele diz para você também que está nos ouvindo agora: sou eu. Não tem mais, não tem mais, sou eu. Jesus está dizendo: eu tenho poder. O teu chamado vai além da tempestade. Pode estar parecendo que vai destruir, mas não vai, porque o chamado que o Senhor nos chamou como filhos amados dele foi um amor muito grande, que vai muito além. Jesus, ele é o nosso intercessor, ele intercede por nós, e uma das maneiras que ele explicou foi que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele é o nosso intercessor. O Senhor Jesus disse: eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo para estar para sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Então, uma das coisas que quando Pedro começou a observar a força dos ventos, ele começou a afundar.
E Jesus está dizendo para você agora, não olhe para as forças do vento, não olhe para a tempestade, não olhe para a adversidade, olhe para mim, porque eu estou com você, eu estou com você. O meu amor, o meu chamado vai muito além do qualquer problema, qualquer adversidade que eu ou você esteja passando. Esses dias eu vi dias de tempestade, mas eu recebi essa palavra, como o Senhor disse para mim: filha, não tem mais. E uma das coisas que o Senhor Jesus, assim como ele disse para Pedro: vem, Pedro, Deus disse para você: venha e ande sobre as águas, confie em mim, não olhe para as forças do vento, porque senão você vai afundar. E existiu um momento que Jesus olhou para Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Gente, a fé, em Hebreus 1, nos mostra, Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Então, ele olhou assim para Pedro. Até nós criticamos muitas vezes Pedro, mas pastora, Pedro começou a afundar. E tem pessoas que não conseguem nem andar um mínimo na água. Pedro, pelo menos, ainda se lançou. Amém ou não amém? Ele pelo menos se lançou. E de repente, você ou eu que estamos vivendo muitas vezes um dia difícil e tempestade, nós precisamos nos lançar. Nós precisamos andar sobre as águas e dizer: Jesus está comigo antes de você passar por essa tempestade. Assim como Jesus, ele observou, ele ficou observando os discípulos, eles seguiram em frente, já estavam bem longe até mesmo, e já era até madrugada. Enquanto você dorme, Jesus intercede por você. Enquanto você dorme, Jesus intercede pela sua família. Enquanto você dorme, Jesus intercede pela tua saúde. Jesus intercede por nós. Então nós temos um intercessor. Por isso Jesus fez questão de ficar sozinho para dizer: sou eu que estou intercedendo por vocês. Então, simplesmente, nós precisamos confiar em Jesus, porque o amor dele é muito maior do que qualquer adversidade e tempestade na nossa vida, seja lá o que você está passando. Jesus, ele está dizendo: eu sou com você. A fé é uma certeza. No versículo em Hebreus 11, 6... nos mostra, e nós podemos ver que as promessas de Deus, eles de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então ele está dizendo para você: se você confia em mim, é um fato. Você precisa até mesmo entender que você precisa se aproximar e acreditar. É igual aos discípulos. Eles simplesmente na hora, Pedro disse: então, Senhor, eu vou andar sobre as águas. E existiu um momento quando Pedro afundou. Às vezes, de repente, você está aí numa crise tão grande, o seu chamado está além da tempestade, e você fica olhando: meu Deus, pastor, e agora? Eu afundei, pastor, eu desanimei, eu estou chorando, pastor, eu estou triste, eu estou passando por um grande problema na minha vida. Jesus, ele fala com você agora. Então, no versículo 32 de Mateus 14, nos diz assim: subindo ambos para o barco, o quê? Cessou o vento. Então, mesmo que você tenha afundado, mesmo que você tenha desanimado, mesmo que você tenha entristecido, Jesus está dizendo para você: eu quero te dizer que eu estou segurando em tuas mãos. Eu estou te colocando no barco, e Jesus no barco, tudo vai muito bem. Amém? Nós não estamos sozinhos. Então, o nosso chamado vai muito além de qualquer tempestade que você esteja passando. Você precisa até mesmo dizer: Senhor, eu vou dar passos para o meu Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da tua casa. Ele é o Senhor da tua família. Então, dê passos para Jesus e vença toda essa tempestade, porque Jesus está contigo
todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos, e aplauda ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda a Ele, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém?